aluno e aluna do 9º ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto lírico e as figuras de linguagem. Mas antes vamos cumprimentar a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Agora sim, vamos aos objetivos da nossa aula hoje? Bem, então, hoje nós vamos reconhecer e interpretar poemas, tá? Levando em consideração os efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, semânticos, e é por isso que nós vamos ver as figuras de linguagem, ok? E vamos também ver essas questões, né, do gráfico espacial, né, as imagens e a sua relação com o texto verbal, ok? Então vamos lá. Bem, vamos começar conceituando. Olha, o texto lírico é aquele que permite, né, que a pessoa, o poeta, né, quem está compondo ali, de se expressar, tá? Então nós vamos ver que o texto lírico, ele vai trazer essa expressão do eu, tá? Por isso que a voz que aparece nas canções, nos poemas, a gente chama de eu lírico ou eu poético. Tá? Então, nós não podemos, por exemplo, nós vamos ver uma canção daqui a pouco, nós não podemos confundir o autor, né, aquela pessoa que tem CPF, com a voz que aparece ali no poema, que a gente chama de eu lírico. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos, né, um poeta, né, do gênero masculino, mas ele compõe ali um poema e a voz, tá, pode ser, né, o eu lírico feminino. A mesma coisa pode acontecer o contrário. Às vezes nós temos ali uma poetisa, né, gênero feminino, mas faz um poema com o eu lírico masculino. Então é diferente a questão, né, do poeta, o compositor, do eu lírico, a voz que aparece no poema, ok? Então, nós vamos ver que o texto lírico, ele tem essa função, tá? Exprimir as emoções, os sentimentos, os desejos, os pensamentos íntimos. Por isso a gente fala eu lírico, ok? E aí nós vamos ver que para expressar isso, sentimentos, emoções, quem compõe, quem escreve, vai recorrer aí, né, à musicalidade, ao ritmo, a figuras de linguagem, para trazer essa expressividade. Bem, olha, então nós vamos começar, né, analisando alguns versos, né, da canção, né, Eu Gosto Dela, do rapper Emicida, né? Nós já trouxemos outros textos do Emicida aqui nas nossas aulas, tá? E aí nós vamos ver que nesse texto existe uma situação bem interessante. Nós vamos encontrar em alguns momentos, tá, a descrição da mulher amada, ou seja, né, ali na canção nós vamos ver que o eu lírico vai descrever, vai dar detalhes, vai falar sobre a aparência ou sobre o comportamento dessa mulher amada. Por isso, né, essa canção, Eu Gosto Dela, vai ter esses elementos descritivos. Tá? Bom, então vamos começar. Olha só, na primeira estrofe nós encontramos o seguinte: bem leonina, menina mandona, linda, sabe da sina, mina valentona, fina, cheia de razão, rainha foliona. Olha só, nesses 3 primeiros versos, nós estamos vendo aí a descrição, né, da mulher amada. Então, quando fala leonina, a gente ali, ó, a gente já começa a fazer as suposições. Ah, é do signo de leão.
para quem acredita. Né? A menina, olha, está falando ali da aparência física dela, ou às vezes até mesmo do comportamento, como, né, ela se comporta, né? É informal, não tem aquela questão, né, séria. Olha, mandona, olha, mandona, comportamental. E aí nós vamos observar, né, que ele vai fazendo essa descrição, ora física, ora, né, comportamental, que a gente chama aí de psicológica, e a gente vai montando, a gente vai criando na nossa mente como é essa mulher amada, ok? A gente vai ver que tem, né, nos 3 últimos versos, aí ele fala, né, amazona e bailarina, toda bonitona, pá, que tem ali o ritmo, né? Ela é purpurina, skin e paquitona, 9 da matina, um café na poltrona. Olha só, gente, vocês são bem novinhos, vocês não devem nem estar lembrados, mas existiam umas jovens, elas eram chamadas de paquita, elas faziam parte de um programa infanto-juvenil, eram as paquitas. Então, quando ele chama a amada aí de paquitona, a gente observa que ele está falando que ela se parece, se assemelha às paquitas. E aí, gente, aqui a gente vai observando uma coisa bem interessante, que nós vamos falar daqui a pouco, essa presença desse ona. Ele vai usando esses aumentativos de uma maneira muito informal, ok? Então, no dia a dia, tá? A gente, existem maneiras mais formais de falar o aumentativo, tá? E maneiras menos formais, tá? Por exemplo, a gente tem lá, se você abre a gramática, aí você tem lá o aumentativo de homem. Se você abre a gramática tradicional, vai estar escrito assim, homenzarrão. Gente, quem no dia a dia fala, eu vi um homenzarrão? Ninguém fala assim. No dia a dia a gente usa uma maneira bem informal de falar, eu vi um homão, né? Eu vi um mulherzão, um bocão. Olha só, por exemplo, na gramática lá culta, o aumentativo de boca é bocarra. Quem fala isso? Né? A gente usa uma maneira mais informal. Um bocão. Então a gente vai observar que esse uso do aumentativo acontece aqui de uma maneira bem informal, ok? Bom, então nós estamos vendo, né, que aqui nesses versos, em todos os versos de Eu Gosto Dela, nós temos aí, né, esse detalhamento, essa caracterização da mulher amada. A descrição tem esse papel, ok? De caracterizar seres, lugares, tempos, processos, ok? Em que o enunciador, né, aquele que descreve, vai aí enumerando os aspectos daquilo que é caracterizado. Cor, azul, verde, textura, áspero, macio, né? Então você vai fazendo essas caracterizações, tá? E aqui nós temos a descrição, né, da mulher amada, a enumeração desses aspectos dela. Bem, gente, e aí para trazer mais expressividade, nós vamos ver que na letra da canção as figuras de linguagem elas vão aparecer para trazer essa expressividade. Num determinado verso, nós vamos encontrar o seguinte, né, ele fala que a mulher amada, né, ela é meu negócio da China, tá? Caipira, brigona, tal. E aí, gente, negócio da China. Olha, nós vamos ter que fazer inferências. O que é, afinal, o negócio da China? Tá? Depois nós vamos ver que, em um outro momento, ele fala assim, olha, não tem outro jeito de me ver sorrir, é louco o efeito dela aqui. Vamos analisar essas duas passagens, né, que tem aí que tem essa situação conotativa? Bom, olha, negócio da China equivale a dizer a um negócio lucrativo, ok?
Então nós temos aí. Então quando ele fala que ela é esse negócio da China, ele está falando, olha, essa relação amorosa, esse encontro é vantajoso, é valioso, é importante aí, né, para ele, né? Aí nós temos, é louco o efeito dela aqui, nós vamos ver que é uma situação bem informal e que isso vai querer dizer que, olha, estar com ela, né, ficar perto dela é incomum, é extraordinário, é raro, tá? Então é raro. Tá? E ele vai, em vez de ele falar de uma maneira, olha, é raro estar ao lado dela, ele fala, olha, o efeito dela é louco. Bem, como nós havíamos comentado, né, nós temos essa terminação ona aí, em alguns versos. E aí tem uma outra passagem bem interessante, quando fala assim, ó, ave de rapina e musa prastelona, né? E aí a gente tem aí telona, é a televisão, né? A gente chama assim, né, a telona, é a tela grande. Às vezes também, em algumas vezes, né, o pessoal associa a tela de cinema, né, a tela grande, né, a tela grande, telona. E depois lá, no ritmo atina e lá vai corona. E aí vocês vão falar assim, corona? Mas, gente, ele está falando do vírus? Calma, galera. Essa palavra, ela é uma palavra assim, que significa coroa, tá? Então, na verdade, por isso que o vírus recebeu esse nome aí, né? Coronavírus, porque ele é arredondado, tem forma de uma coroa, parece uma coroa. Ok? Então, por isso que recebeu esse nome, tá? Então, nós vimos aí, né, a questão da tela de cinema, a telona, e aí a gente viu a questão aí do corona, tá? Que significa isso aí, uma coroa. Bem, então vamos lá, continuando analisando aí os versos. Bem, olha só, uma coisa que eu tenho comentado é essa questão, né, da linguagem informal. Tanto é que a gente viu ali que em vez daquela linguagem, né, bem formal, falar para, ele fala pra. Tá vendo? Nós temos essa contração aí, pra, tá? Mostrando essa linguagem informal, bem apropriada aí da linguagem falada, tá? E algumas vezes a gente observa também nessa linguagem informal, às vezes a ausência do plural. Vocês podem falar, não digitou errado, não, às vezes isso acontece porque no nosso linguajar coloquial, muitas vezes a gente descuida de um plural, tá? Então isso é comum. É comum, por exemplo, você estar lá na sua casa e falar assim, ô mãe, os meninos chegou. A gente no dia a dia a gente fala assim, mas na hora que a gente escreve, a gente tem que lembrar lá da concordância verbal, né? Então, os meninos chegaram, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Bom, olha, continuando aí, né, mais alguns versos, né? Dona da rotina, mamãe corridona, defina efeito sanfona, se acha esquisitona. E na última estrofe, diz que tá gelatina e malha pegadona, vira destaque da piscina, satisfeita mona. Gente, aqui nós temos algumas outras palavrinhas, né? O efeito sanfona. Efeito sanfona, às vezes as pessoas, né? Elas estão, né? Elas fazem regime, aí elas emagrecem, aí depois elas voltam ao corpo, né? Na forma antiga, aí engordam, aí emagrecem. Então, no popular, a gente fala que o efeito sanfona é emagrecer e engordar. Tá? Ele vai usar isso aqui. Vocês viram que a gente tem, né, que fazer essa interpretação. E aí depois ela diz que está gelatina. Olha que legal essa. Ela quer falar que ela está flácida, porque a gelatina não é mole. Então ela está flácida, mole. Olha, também mais uma vez, carece, não é que ela é gelatina. A gente tem que fazer essa interpretação aí, né? Malha pegadona. E aí a gente tem uma outra palavrinha aqui, amona, tá? Que é o seguinte, eu fiz uma pesquisinha e aqui é uma interpretação bem minha, que pode ser que seja, né? Porque o texto, muitas vezes ele é aberto. Às vezes as pessoas usam o mona como apelido, tal, para tratar as pessoas, mas eu trouxe essa curiosidade, olha só.
Olha, então, o efeito sanfona nós já explicamos, né? E lembrando, né, a sanfona é aquele instrumento musical, né? Instrumento musical pregueado, só para deixar marcado aqui. Bom, então, no caso ali, quando ele fala, né, que ela malha pegadona, ela quer dizer, né, que ela está determinada, está determinada aí, né, com as atividades físicas, né? E a gelatina a gente já viu. E aí, olha que coisa interessante. A palavra mona vem lá de muna, que significa desejos. A gente pode fazer essa interpretação, tá, gente? Também, tá? A gente pode fazer essa interpretação que ela é, né, determinada, mulher com objetivos, né? Que tem essa questão da determinação, tá? Então, olha só que interessante isso, tá? E aí, gente, nós vamos ver o efeito sonoro, tá? Olha só, nós vamos observar que nos versos, nós vamos ver, olha, antes da questão sonora, eu quero falar de uma metáfora. Tem um verso que fala assim, ela é purpurina. Olha, nós temos ali um elemento intercessor, né, que vai ali criar, né, essa relação entre a mulher amada e purpurina, ou seja, ela brilha. Aqui a gente tem uma metáfora, tá? Por quê? A gente tem uma outra figura de linguagem nessa música, que é a comparação. Mas aí a comparação é diferente. Na comparação eu uso uma palavrinha igual, como, ok? Então quando ele fala lá, grita igual buzina, é comparação. Fria igual neblina é comparação. Brilha igual platina, comparação, porque eu usei a palavrinha igual, como. Agora, quando eu não uso esse elementozinho, nós temos a metáfora. Ela é purpurina, ok? Bom, e agora a gente tem também uma outra figura de linguagem que é bem interessante, que é a antítese. Palavras opostas. Tem um verso lá que ele fala assim, olha, quer ser minha pequenina e para o mundo grandona, viu? Pequeno, grande. Palavras opostas. Antítese. Olha, as figuras de linguagem são usadas para trazer essa expressividade. Agora sim eu quero falar do efeito sonoro. Olha, a gente vai ver, primeiro, a questão de uma repetição das consoantes, igual aqui, olha, a gente tem ali a presença do M e do N, para ter esse som meio nasal, tá vendo? Olha, então você tem ali, né, moça, espondona, tá vendo como que é bem nasal? E aí a gente tem a aliteração. E a gente tem também a assonância, que é o caso que ele vai usar aí o I, né? Cafeína, maracujina, tá vendo? E que vai trazer essa sonoridade mais aguda, tá? Então, tudo isso é para trazer essa sonoridade para a música. A gente viu também ali a assonância do O, que acompanha ali, né, a aliteração do N e traz esse som mais nasal. Então ele vai mesclando o agudo, né, cafeína, mandona, tá vendo como que ele vai mesclando aí para trazer essa sonoridade? Legal, né? Bom, gente, então para finalizar, né, nós vimos que as canções, elas foram, né, compostas, né, para serem cantadas, mas existe uma letra, tá? E nessa letra nós vamos ver esses recursos aí, né, que nós acabamos de ver. Olha, para rapidamente, né, vocês aí já conhecem o Emicida, nós já falamos dele em outras aulas, tá? E aí nós vamos ver que na aula de hoje, tá, nós estudamos as características do texto lírico, tá? Vimos também a questão das figuras de linguagem que vai trazer essa expressividade para o texto lírico e vimos a questão da descrição, né? Que o texto que nós trouxemos tinha essa característica, né? Elementos descritivos. Bem, para a aula de hoje eu usei produção de texto, interlocução e gênero, usei também língua portuguesa, o livro do Linguagem e Interação, e usei o blog que vai falar sobre o gênero textual canção. Bom, muita informação, né? Mas se ficou alguma dúvida
se liga no Tira Dúvida, mande a sua pergunta. No mais, tenha uma boa semana.